Muito bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez com um grande gestor, uma grande pessoa aqui para bater um papo com a gente. Ele vai contar um pouquinho da história dele, fazer um bate-papo com a gente aqui e nos próximos vídeos ele vai contar muito mais. A gente vai cortando assim, né, porque é muito tema, muito assunto, mas a gente vai entregar para vocês do canal, que está acompanhando o canal, mais uma grande história. É com você, Ionário. Olá, bom dia, amigas e amigos, pessoas queridas. E para já, o nosso obrigado, André, pelo convite, né, para a gente compartilhar um pouco, né, da nossa jornada, né, essa jornada feliz, com saúde, né, ou seja, onde a gente brinda, né, ou seja, tudo aquilo que a gente vai construindo, né, profissionalmente e pessoalmente, né, nesta vida. Muito bem. E aí a gente vai fazer esse início de bate-papo aí, já descrevendo, né, todas essas dores, né, que o senhor já passou, já fez aí na carreira, e a gente chegou até a comentar da geração Z. Se o senhor puder falar um pouquinho para a gente aí, tocar nesse assunto, fica à vontade. Tá certo. É bem colocado, André. E como a gente vai aprendendo, né? Ou seja, hoje nas organizações. Eu lembro-me, né, dessa minha trajetória, né? Eu estou com 53 anos hoje, né, de vida, né? Comecei o meu trabalho, né? Ou seja, já estagiando cedo, né? Ou seja, já dos 15, 16 anos já trabalhava, né, apoiando, né, os meus pais, a empresa, para poder entender que a vida, né, ela tem um processo, né, de desenvolvimento, contato com o público, com as pessoas, né, para poder a gente até valorizar, né, ou seja, o dinheiro que entra, né, na nossa casa, de onde é que vem, né? Ou seja, então todo esse início, né, dessa juventude, né, já entendendo esses contatos, levou-me, né, quando cheguei à universidade, a começar a estagiar cedo, né, porque quando a gente entra na faculdade, né, com aquele sonho, né, da graduação, né, do primeiro emprego enquanto graduado, né, mas aí a gente já ia vendo, né, ou seja, os mais experientes comentando, olha, é importante, né, estagiar, porque você vai pegando já experiência, né, conectando, né, ou seja, a teoria com a prática, né, porque tem sempre aquele gap, né, do professor teórico, né, com aquilo que é a vida como ela é, né, e isso eu fui entrando, né, ou seja, nesse meio, né, ou seja, estagiando desde cedo, né, quando comecei a minha formação em engenharia mecânica, né. Estou aqui em Fortaleza, né, aqui no estado do Ceará, e isso foi fantástico, né, porque a gente ia calibrando, né, ou seja, aquela nossa energia, aquela nossa vontade do jovem, né, com a maturidade, né, e a experiência, né, dos profissionais, né, ou seja, dentro das organizações, para a gente entender, né, ou seja, como podemos nos conectar, né, ou seja, a energia que a gente traz, né, ou seja, para inovar, para fazer acontecer com, né, ou seja, conectando, né, com as gerações, né, ou seja, anteriores à nossa, né, e isso é fundamental porque existe uma questão de gratidão e respeito, né, com quem já veio antes da gente, né? E a história a gente começa sempre a falar, né? A história de pai, mãe, né? Avós, né? Ou seja, gerações, né? Anteriores à nossa. E aí quando eu entrei, né? Na graduação, uma experiência fantástica foi começar a trabalhar com a metodologia de melhoria contínua chamada TPM, né? Que nasceu lá no Japão em 1970, né? E que fala muito isso, né? Ou seja, das experiências, né, da melhoria contínua nos postos de trabalho, atrelada, né, ou seja, atrelada às pessoas. Então, tudo isso foi se desenvolvendo, né, ao longo dessa nossa experiência, né, e e hoje, né, ou seja, quando a gente consegue, né, nessa evolução de mais de 25 anos, né, ou seja, é importantíssimo que a gente vai atualizando, né, ou seja, as práticas, as abordagens, as maneiras, né, ou seja, a geração que está atual hoje, né, ou seja, já está chegando digital, né, ou seja, a gente enfrentou isso, né? Essa nossa conversa aqui agora, né, André, vem muito daquilo que aconteceu na pandemia, né? Ou seja, a gente começava a ter as lives, né? As reuniões, né? Já que a gente não estava fisicamente, né? Dentro da organização.
e a gente começou a ter que desenvolver essa nossa habilidade, né, da inteligência artificial, dos meios, né, e essa geração nova, ela já está chegando com isso, né, muito claro dentro da organização, com esses desafios, né, com essa voltagem, né, 340 direto, né, ligado na tomada, né, e isso é muito bom, né, porque a gente entende, né, ou seja, os anseios, as necessidades, né, ou seja, os desafios, ou seja, o que é que se espera, né, da visão de vida, né, para que a gente tenha entregas efetivas, e é muito importante, né, ou seja, a gente se conectar, né, ou seja, passando conhecimento, experiência, comportamentos, né, ou seja, para que isso agregue valor, né. E essa conexão é um desafio, né? Eu acredito muito nisso, que a gente vai somando, né, para que a gente não possa se desconectar, né, dentro dos nossos processos nas organizações. E aí é tão interessante isso, né, que eu cheguei a escrever 3 livros já, né, baseado em comportamento, né, baseado em pessoas, né, porque a gente, durante a minha carreira, né, ou seja, eu tive tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil em trabalho e em estudos, e a gente vai conectando culturas, né, seja do jovem, seja em outros países, né, mas que no final das contas, né, no DNA, na espinha dorsal de todos nós, tem aquilo do acertar, né, do querer fazer, mas eu costumo dizer que muda só a língua, né, mas as necessidades, os anseios, né, de qualidade de vida, de família, do casamento, dos filhos, de carreira é igual, né. E depois você vai conectando, né, eu tenho aquela frase do em terra de sapo, de cócoras com eles, né, ou seja, você muda de cidade, você muda de organização, mas entender a cultura local, onde você está chegando, né, entender o jovem, entender o experiente, entender a visão, né, o propósito, né, daquela organização, para que você possa entrar jogando, sabe, para que você possa entrar, né, jogando e marcando gols, né, com o time e acertando bem. E esse desafio das gerações é algo que está agora, né, ou seja, presente, né, para que a gente possa também abraçar, né, conectar, né, e mostrar, né, ou seja, para todos nós, né, porque isso tudo é um aprendizado de mão dupla, né, ou seja, para o jovem, né, e para a idade já da nossa geração atual e outras acima da gente, né, que tem aí um legado, né. Eu acredito muito que o nosso papel é transformar e passar um legado para que esses jovens possam dar continuidade em tudo aquilo que já se tem bem feito, né, seja no país, seja no mundo. É muito nisso, sabe, para que a gente conecte, né, ou seja, os nossos propósitos e ideais. Muito interessante toda essa desenvoltura e a transcrição de livros, tudo, é sinal que desenvolveu e foi realmente uma dor a ser trilhada aí dentro desse caminho. Eu vi numa postagem do senhor ultimamente falando sobre indústria 5.0, um assunto muito em voga agora, muito interessante, tudo. Eu gostaria de saber um pouquinho o que é a sua percepção realmente, o que ela está entrando, que pontos que ela pode ajudar essa nova filosofia de mercado aí, que ela pode agregar valor para as indústrias ou para os negócios, né? Na realidade, né, André, ela já é uma realidade, né, ou seja, para as empresas que já partiram, organizações que partiram à frente, né, porque o 4.0 era tudo isso da automatização, né, dos meios, do IoT, né, de todos esses recursos, mas isso são recursos, porém, entretanto, né, ou seja, as pessoas sempre serão a base de tudo, né, ou seja, somos nós que vamos desenvolver esses sistemas, somos nós que vamos conectar esses sistemas nos postos de trabalho, nas organizações, e é para isso que nós estamos desenvolvendo e evoluindo nas nossas habilidades, né, para que a gente possa abraçar, né, esse caminho que é um caminho sem volta, né, ou seja, o fato de nós estarmos aqui agora fazendo essa reunião, a gente aprendeu, né, ou seja, como é que eu monto uma sala, né, como é que eu faço um invite, ou seja, isso tudo a gente foi aprendendo, desenvolvendo, e o 5.0 é a era da capacitação e a era das pessoas. Ou seja, a indústria vem evoluindo, né, desde o 2.0, dos processos, né, automatizando, né, os seus fluxos,
fortalecendo, né, ou seja, as suas infraestruturas, mas as pessoas sempre estarão lá, né, ou seja, para poder melhorar aquele robô, para melhorar uma plataforma, né, ou seja, para analisar os dados, né, ou seja, que estão ali, né, nos falando, né, da tendência, né, do resultado, né. Então, esse foco, né, do 5.0 é justamente fortalecer, né, ou seja, as pessoas para que a gente possa abraçar, né, esse mecanismo, esse meio, né, que está aí no caminho sem volta, né. A gente tem visto isso, né, no celular, é na TV, ou seja, cada vez mais no dia a dia, tudo na palma da mão. E essa palma da mão, né, requer que tanto nós todos, né, ou seja, tenhamos, né, ou seja, um desenvolvimento dessas nossas capabilidades para aceitar esse movimento, né, que está aí vindo, né, que já está presente, né, no nosso dia a dia. E a gente, se você for perceber, está tudo à palma da mão. Né? Ou seja, então, você chega na organização, tem um investimento para que a gente tenha cada vez menos papel, menos dados, né, menos apontamento, e a gente possa cada vez mais desenvolver o nosso mindset, né, a maneira, a abordagem, a análise, né, do que os dados estão ali lendo para a gente. Eu costumo fazer uma comparação quando estamos nos nossos treinamentos internos ou conversando com as pessoas, que veja bem quando a gente vai no médico, né, com alguma queixa de uma dor ou algo, e ele passa ali uma série de exames, né? Isso aí você até pensa, poxa, eu fui lá com dor de cabeça, me passou 30 exames, é sangue, é tomografia, né? Você passou ali 2 horas na clínica, né? Fazendo todo uma rotação, né? De exames, mas aquilo tudo é para que você possa analisar, entender, ou seja, qual é, ou seja, a medicação, né? Ou seja, a prevenção que ele vai passar para você. Então, isso que estava acontecendo, né, com esses exames cada vez mais modernos, é o que está chegando hoje nas organizações. E, e esse 5.0 é preparar a todos nós para que a gente seja mais produtivo, né, nas nossas atividades e menos executante de atividades que não agregam valor, que eram antigamente lembra, não sei se era da sua época, né, da datilografia, né, que a gente tinha que fazer relatórios, imprimia, assinava, carimbava, né, e depois chegou o computador, você manda um e-mail, hoje vai no WhatsApp, né, um contrato, ou seja, isso é evolução, né, dos tempos. E o 5.0 ele trata disso, né? Ou seja, é a era das pessoas, né? Ou seja, porque está se evoluindo muito, mas eu tenho que cuidar das pessoas para que a gente possa acompanhar, transformar, né? Ou seja, essas informações que tudo isso está nos dando, porque senão vira moda. Né? Ou seja, não é investir por investir, mas investir em algo que agregue valor para o resultado da organização. E isso é e isso é o que já está muito claro quando nós participamos, né, dos workshops, né, dessas feiras, né, que falam desse novo mundo digital, justamente, ou seja, o que é que está agregando valor? Porque senão é muito bombardeio, né, no dia a dia, né? Compra isso, faz um download disso, daquilo outro, e você daí a pouco, o que é que eu faço com tudo isso? E então o nosso mindset, né, ou seja, é importante que ele acompanhe, né, toda essa evolução para que a gente não faça moda, né, e sim atividades que agreguem valor para o negócio onde você está conectado. Realmente, eu passei por anos assim fazendo gestão de estoques, tudo, e a gente, pelo foco principal da empresa, a gente não tinha os melhores recursos, né, para cuidar da nossa logística interna, tudo. E eu vivia, por exemplo, na área do produto fim, né, a gente vivia a indústria 4.0. E no estoque a gente vivia a indústria 1.0, né? A gente tinha controle de papel e caneta, depois transcrevia aquilo ali para o sistema operacional nosso. Já na área de produção mesmo, que era a atividade fim da empresa, você tinha sistema de Pucaiúque, Andon, tudo automação, o produto entrava ali, era abastecido através de um robô e saía o produto pronto no final da linha, tudo automatizado na linha que nós fornecíamos para a Volkswagen. E aí nós vivíamos esse mundo, né, entre a indústria 1.0 e a 4.0 e buscando a 5.0, né, porque para
obter o melhor resultado também do maquinário, os engenheiros tiveram que se desenvolver na máquina, conhecer mais a máquina, entender, né, o resultado dela, onde ela poderia oferecer melhores resultados, porque a Volks sempre cobra melhor com o mesmo, né? Então, falou, eu quero que vocês diminuam o custo. Como que se diminui o custo já de algo que é tão enxuto? Não, estudem, pesquisem, vocês vão encontrar. E aí era a busca incessante aí pelos resultados, a melhoria contínua, né? Então, fazendo essa analogia, né? Buscando sempre o mundo ideal e a capacitação das pessoas, né? Daí você vai buscando que as pessoas estejam sempre comprometidas em busca, né, do melhor resultado, né, Yuna? Acho que é o mais importante, né, dessa busca do 5.0, ao meu ver. Isso, né? Essa sua conexão, essa sua analogia está clara, né? Ou seja, lá atrás, né? Ou seja, há uns 4 anos, quando eu fui fazendo engenharia, né? Já engenheiro, né? Já com experiência em metodologia, aí eu fui fazer uma pós em psicologia transpessoal, né? Que era para justamente, ou seja, quando a gente quer afirmar, né? Quer entender, né? Ou seja, aquilo tudo que a gente ia presenciando, né, ao longo da carreira, né, porque por trás de tudo são pessoas, né, ou seja, e como motivar as pessoas, como engajar melhor as pessoas, né, ou seja, como fortalecer o propósito, né, o despertar propósito, né, nas suas equipes, né, no seu time, para que o dia seja mais leve, né, seja um dia que você consiga enxergar ao final do mês, no final da semana, no final do ano, poxa, olha no retrovisor o que entregou, o que construiu e construir a jornada para frente. Claro que nas organizações, né, não é mundo cor-de-rosa todos os dias, porque temos desafios, temos metas, né, ou seja, as empresas são para ter lucro, claro, né, não é empresa, não é uma ONG, né, ou seja, é investimento que gera investimento, e isso é conectar talentos, porque quando as gerações e os talentos, né, com esses talentos, né, ou seja, não estão conectados, a gente pode ter uma evasão, né, ou seja, para uma outra organização, onde ele enxergue, né, que ali ele vai estar ali conectado, né, crescendo e enxergando, né, ou seja, a entrega que ele está realizando. Isso tudo é conectar pessoas, propósitos, né, ou seja, habilidades, competências, né, dentro das organizações, porque pessoas felizes, conectadas, a produtividade é maior. Né, ou seja, quando você tem toda uma cadeia, né, ou seja, de cima, né, até a base, né, ou seja, conectada com os valores da organização, ou seja, com os resultados, né, celebrando quando tem que celebrar, né, conectando, né, todo o processo, e isso faz com que as organizações fiquem transpessoais. O que é o transpessoal? É o coletivo, né, ou seja, atuando. Eu costumo muito falar, né, daquele exemplo da era do ouro do vôlei, né, quando tinha um Bernardinho, né, que ganhava quantos anos ganhando, né, campeonatos em campeonatos, e todo mundo dizia assim, o que é que tem ali dentro? Ali tem uma equipe, né, tem um time, um joga, não é um por todos e todos por um. É que nem o futebol, né? Ou seja, um time não vive só de Cristiano Ronaldo e nem de Neymar, por exemplo, né? Ou seja, o time é uma coletividade, para que todo mundo tenha ali na sua posição, seja estratégico, né? Ou seja, entregando, né? Ou seja, eu entrego algo para a etapa seguinte, né? Do meu processo. E isso é o time ouro, né? Ou seja, quando estão todos nas posições, ou seja, conectados. E esse despertar é o trabalho do desafio. E depois a gente entrou no ponto num segundo livro faltado em alto desempenho e performance, né? Ou seja, o desempenho é o empenho, né? É a nossa rotina no dia a dia, e a performance é o resultado. Né? Ou seja, a performance é aquilo que quando você vai para as Olimpíadas, né? Ou seja, a sua performance vai dizer se você vai ganhar medalha de ouro, prata ou bronze. Mas você vai ter desempenho, né? Você vai correr, você vai fazer ali a maratona, mas o desempenho é com que número eu terminei, né? Dessa questão. Então a gente foi conectando isso, né? Ou seja, da diferença do desempenho com performance, né? Para ter isso claro que temos rotinas no dia a dia. Desde a hora que nós acordamos, né? Quando ali tomamos o café, fazemos o nosso asseio, né? Pela manhã, até o trabalho, as nossas rotinas é o nosso desempenho, né? Ou seja, como é que está a minha jornada do dia, né? Ou seja, e no final você vai saber se você foi performático ou não, dentro daquilo que você estava querendo realizar.
E aí, então, aí nisso tudo, né, ou seja, veio o terceiro livro falando também de gestão corporativa e cooperativa nas organizações, porque se a gente junta esse puzzle, né, de pessoas que somos todos nós, eu, você e todos nós que estamos nos assistindo, ou seja, cada um tem uma especialidade, cada um tem uma competência, né, e como é o desafio de somar nessas competências, né, nas organizações, essas especialidades para que todos joguem no mesmo sentido, no sentido único, porque somar é melhor do que competir. Né? E quando nós somamos, né, conseguimos, né, agregar valor nas organizações. E isso das organizações é justamente juntando essas especialidades com as gerações, né, ou seja, as gerações dos anos 70, 80, 90, 2000 e a geração que está agora presente, para que a gente deixe, né, ou seja, a organização e deixe um mundo melhor para as pessoas que estão vindo. Este eu vejo que é o nosso grande desafio, né, ou seja, desbravar algo e que tem uma continuidade quem vai estar vindo, né, depois da gente. Isso para mim é muito claro, sabe, André, né, essa história de vida, né, que é aquilo que a gente vê quando a gente começa a perceber, né, que é aquilo que os nossos pais e avós diziam, né, estude, cresça, desenvolva, porque vocês vão entender o momento, né, o porquê disso tudo. E é muito isso, né, ou seja, que mundo nós queremos deixar, né, para as pessoas que estão vindo, né, nessa continuidade, seja nas organizações, seja na família, né, ou seja no nosso grupo de relações, né, de amigos, né, ou seja, e isso cada vez esse fortalecimento. Por isso, fazendo uma conexão do 5.0, tudo é gente. Né? Ou seja, quem move as organizações são as pessoas. Quem move o mundo são as pessoas, né? Ou seja, quem vai tornar isto, aquilo melhor, né? São as pessoas, né? Olha o que a gente está ali, né? Nesse momento vendo, né? O que está se passando no mundo com o meio ambiente, com a sustentabilidade, mas porque tem aí algo que tem que ser reconectado e a gente que vai tornar isso, né? Melhor, né? Isso para mim é valor, né? Ou seja, no que a gente tem feito hoje no dia a dia. Muito bom. Queria agradecer mais uma vez por todo esse desenvolvimento, todo esse bate-papo tão valoroso assim para nós do canal, para mim principalmente, né, que tenho o privilégio, né, de ser o interlocutor, né, entre o canal e o entrevistado aqui, o convidado que a gente bate um papo. Agradecer por toda essa riqueza de detalhes, né, de colocando, né, realmente fazendo essa conexão entre o mundo real, o dia a dia. É muito interessante isso. E agradecer mais uma vez a disponibilidade, o seu tempo, e desejar um bom fim de ano aí já, né, estamos chegando aí no fim dessa jornada desse ano 2023 e que o ano 2024 seja ainda melhor e mais produtivo cada vez mais. Obrigado, André. E uma mensagem que a gente deixa, né, como nosso compromisso, né, estejamos atentos, estejamos nos atualizando, seja, né, ou seja, na saúde mental, seja no profissional, porque está tendo uma velocidade grande, né? A gente está percebendo, a gente está sentindo e é importante que todos nós acompanhemos, né? Ou seja, esses processos de evoluções, né? Ou seja, nas organizações, porque isso vai fazer com que nós estejamos sempre à frente, né? Do nosso tempo, do nosso momento. Então, como diziam nossos avós, né? Estudar é bom. Estudar hoje a gente está vendo, né, ou seja, se aprimorando, as nossas competências vai nos levar, né, ou seja, a saltos maiores, né, ou seja, naquilo que é o nosso propósito pessoal, né, e profissional de vida. Obrigado mais uma vez.